Estamos aqui com o Sérgio, que ele é promotor de toda essa expedição, já vem fazendo há vários anos, como já falei. Sérgio, conta para nós a história dessa BR. Vamos lá. A 319 foi construída na década de 70, né? O governo militar, para ligar Manaus ao resto do Brasil. Não só Manaus, mas aí você também tem o estado de Roraima, né? E durante muitos anos ela foi bem trafegada. No final do governo militar, a manutenção da estrada foi na época de DENIT, não lembro qual era a empresa. Resumo da história: a estrada foi abandonada e com um único intuito de destruir a estrada. A estrada foi, segundo informação dos moradores, as pessoas que estavam aqui na época, o governo do estado, através de seus políticos, mandaram destruir a estrada, passar um trator com um escarificador e sair arrancando o asfalto. Quem, como eu, já andou aqui há muitos anos, antes do DENIT fazer o que eles fizeram, foi arrancar o asfalto antigo, começar a reajeitar, né, arrumar a estrada. Então, quem andava aqui antigamente, você viu o asfalto todo quebrado, rasgado com escarificador. Então, procede a história. E existiam umas bueiras, os tubos de metais enormes que fazia a ligação de água de um lado para o outro da estrada, né, para a época de chuva. Eles foram explodidos. Você andando por aqui antigamente você encontrava a tubulação toda rasgada, só um explosivo para fazer aquele tipo de ação. Resumo da história: a estrada foi destruída para beneficiar os balseiros. Por interesses econômicos Total. de alguns. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Como os políticos eram os proprietários das balsas, dos navios, dos barcos, então para eles não era interessante. Você sai de Manaus, em 19 horas você estaria em Porto Velho, ou até menos, num carro. Isso na época que isso aqui era o asfalto, né? Enquanto que gastando aí um tanque e meio de combustível. Enquanto hoje, como a estrada foi abandonada, o que aconteceu durante muitos anos? Você tinha que pegar o carro, colocar numa balsa e mandar para Porto Velho. Então você ia pagar R$2.000 de frete, mais sua passagem. Então você imagina a despesa que o povo tem para poder sair de Manaus, né? Ligar Manaus com o mundo. Aí virou essa estrada que virou um ícone do off-road. O governo anterior começou a refazer a estrada. O atual governo no primeiro dia já disse que a estrada não seria feita por questões ambientais, isso e aquilo outro. A realidade é que é uma estrada muito difícil devido à questão logística, né? Tudo é longe, você não tem uma pedreira aqui perto, você não tem uma usina, você não tem nada. A gente está falando de 600 quilômetros de estrada no meio do nada. Então, assim, é um trabalho complicado, mas foi feito na década de 70. Então, baixa um esforçozinho e o governo queira que ele refaz a estrada, beneficiando toda a população do Amazonas e de Roraima, né? E trazendo desenvolvimento, né? Muito Porque mais. não é só a manutenção ambiental, é sobrevivência do povo, Sim. Crescimento, condições E a questão melhores. ambiental, ela não tem fundamento. Por quê? Nessa estrada existe um parque nacional. São 300 quilômetros de parque nacional. Nesses 300 quilômetros você não pode construir, você não pode abrir uma fazenda, você não pode nada. Então, assim, vai continuar existindo o parque nacional. Como existem outros trechos da Transamazônica que você tem parque nacional. Então não justifica, porque vai invadir. Não vai invadir. É uma reserva, não tem como você invadir. Então, eu acredito que justifique essa parte. E curiosidade, essas pontes, então, quando foi construída, eram todas tubulações e pontes largas? Isso, tirando os rios, que eram pontes compridas, inclusive na época já eram pontes largas, em madeira, mas com capacidade... Originalmente era em madeira também. Maiores continuam em madeira ainda, mas suportam 27 toneladas, feitas com estrutura muito bem feita. E onde eram as bueiras que foram detonadas, foram construídas pequenas pontes de 5, 6 metros. Não eram metros. pontes, eram bueiros que foram explodidas para para inviabilizar a estrada.
Mas como você tem as torres de telefonia, a cada 40 km você tem uma torre aqui da Embratel, que hoje elas não são mais necessárias, mas na época a transmissão de dados era tudo via micro-ondas, né? Então você tinha que ter essas torres com visagem de 40 em 40 km. Você tem que fazer a manutenção das torres. Então a Embratel refez essas bueiras com pequenas pontes de madeira. E aí, tanto que elas eram bem estreitas, só passa uma Toyota, que era o carro usado para fazer a manutenção. Não passava caminhão, não passava nada. Então, se eu não me engano, eram 140 pontos dessa. Você rodou aqui, eu acho que você rodou no máximo 10, vai rodar mais umas 10 ou 20 aí para frente. Mas eram 140 pontos, que eram bueiras. Quando o governo anterior começou a refazer, tirou as pontes, refez as bueiras, já refez em concreto, mais largas e tudo mais. Mas era uma aventura isso aqui. Ainda é quando chove, talvez agora com a abandono do governo atual volte a ser outra aventura. Mas é uma estrada diferente. Com certeza. Quando eu estive aqui a primeira vez, eu pensei, você sentia como se o mundo tivesse acabado. Eu levei 10 dias cruzando essa estrada. 10 dias. E assim, não passava. Acho que nesses 10 dias eu cruzei com 2 carros, foi muito. Que eram os carros da manutenção das pontes da Embratel. Que é uma família aqui que chamam os Catarinas. O pessoal que veio, tem uma fazenda alguns quilômetros depois da Realidade, que seria a última vila dessa estrada. Antes do parque. E essa família veio para cá e a Embratel contratou para eles ficarem mantendo essas pontes. Então, tem a fazenda deles e tal, e ganharam a vida fazendo manutenção dessas pontes. Sérgio, muito obrigado. Depois a gente continua com as histórias. Exatamente.